Beleza. Bom dia, gente. Vamos lá para a nossa segunda aula da disciplina. Hoje a gente vai continuar ainda discutindo aqueles conceitos fundamentais, mas a gente vai falar sobre a parte de cinética e balanço. Tá? Um detalhe importante, dentro do Google Classroom de vocês, se vocês forem lá dar uma olhada, vocês vão ver que está disponibilizada a primeira atividade assíncrona da nossa disciplina, né? Atividade assíncrona 1 da unidade 1. Vocês clicando aqui, vocês vão ver que ela já está aqui distribuída. Vocês têm até a quarta-feira, no horário final da nossa aula, que meio-dia, para entregar. Uma atividade bem simples, né? Pede para vocês escreverem, com base no entendimento das aulas da disciplina, qual o papel do engenheiro químico na seleção e dimensionamento de um reator para processo químico industrial, com base em suas palavras. Tá? Vocês podem fazer isso à mão, digitado, e aí vocês vão me devolver isso aqui via Google Classroom também. Tá? Com base no desenvolvimento da atividade, pode falar, Regina. Tem limite de quantidade de páginas? Tudo descrito lá. Se eu não me engano, era 2 aulas mínimo, 3 máximo. Então. Mas tem que dar uma olhada lá direitinho. Se eu não me engano, é 2 mínimo, 3 máximo. Tá bom. Atividade. Então perguntou se a gente vai ter monitor, ainda não sei. Então o edital vai ser lançado, se não me engano, hoje ou amanhã. Então depende se vai aparecer alguém lá. A priori ninguém falou nada comigo, então não sei dizer. Mas tem solicitação aberta. Tá? Uma outra pergunta diz respeito à aula síncrona da quarta. Normalmente, quando tem atividade assíncrona, eu deixo a outra aula livre, tá? Só que essa aula é muito curtinha, então eu acredito que a gente consegue ver tanto a aula 2 como a aula 3 hoje. Então eu acredito que eu vou fazer isso, eu vou fazer a aula 2 e a aula 3 hoje, e aí a gente não tem encontro síncrono na quarta, a aula da quarta fica para o desenvolvimento da atividade assíncrona, caso vocês não tenham outro tempo a desenvolver, vocês desenvolvem aqui no período da aula, tá bom? Mas vamos primeiro confirmar se vai dar tempo de a gente ver a 2 e a 3. A 2 é bem curtinha, então eu acredito que vai dar tempo de a gente fazer a 2 e a 3 aqui, tudo na aula de hoje. Nessa aula aqui de conceitos fundamentais, na parte de cinética e balanço, o que eu queria comentar com vocês inicialmente é a parte de balanço de massa. Tá? A disciplina, já tinha comentado isso com vocês, ela é baseada diretamente no uso das equações de balanço. Primeiro a gente vai usar bastante o balanço de massa, depois o balanço de massa combinado com o balanço de energia, para que a gente consiga desenvolver aí todo o equacionamento necessário para a compreensão dos reatores. Do balanço de massa, vocês devem estar recordados, né? A gente vai tratar o sistema como o que entra, mas o que é gerado, menos o que sai, igual ao acúmulo. Para alguns sistemas a gente não vai ter acúmulo, a gente vai considerar estado estacionário. A partir da próxima aula a gente já vai discutir isso aqui. E para outros, né, a gente não vai ter saída, para outros a gente não tem entrada. O que a gente tem em comum em todos é geração, que é o termo de taxa, o termo de modificação da composição dos componentes ao longo do tempo, ao longo da posição, né, que representa a variabilidade dos compostos ao longo do tempo. Então, é basicamente o que vocês precisam lembrar aí das equações de balanço, lembrando que a gente vai ter sempre um volume de controle, uma entrada e uma saída. O nosso volume de controle na disciplina sempre será o reator químico. Só para a gente relembrar alguns conceitos daquilo que vocês já estudaram nas disciplinas anteriores aí de cinética, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é como é que a gente define a taxa de reação. Para a gente definir a taxa, eu vou considerar que a gente está trabalhando com um composto genérico, que eu vou chamar de I, e a definição dela, então, vai ser RI, onde R é a taxa de reação do componente I, vai ser igual a 1 dividido pelo volume, que multiplica a variação do número de mols desse componente I em relação ao tempo. Dentro dessa definição, a gente tem alguns fatores que podem afetar a taxa, ou seja, que podem modificar a característica estrutural e operacional da taxa de reação. Dentro dessas variáveis, a gente tem algumas variáveis que são lógicas, que a gente já entende como modificadores do fenômeno taxa, que seriam pressão, temperatura, composição, por exemplo, né, que são os efeitos mais normais, que a gente já está habituado, daqui a pouco a gente vai relembrar como é que eles afetam a taxa. Mas a gente, aqui na disciplina, a gente vai ter alguns outros efeitos que são complicadores da taxa, que eu gostaria de lembrar e comentar inicialmente aqui com vocês. O primeiro desses efeitos complicadores
é a característica de transferência de massa dentro de sistemas heterogêneos. Muitas vezes vocês vão observar que o fator limitante para a ocorrência de uma determinada reação dentro de um sistema heterogêneo é a capacidade que o catalisador tem em absorver, né, de absorver esse reagente e liberar produto. Então, essa complexidade aqui adicionada pelos efeitos de mais de uma fase dentro do sistema é um fator de efeito de variabilidade dentro do comportamento da taxa de reação que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa considerar. A mesma característica que a gente tem para o efeito de transferência de massa, a gente tem para o efeito da transferência de calor, tá? Alguns catalisadores têm a característica de absorver o calor e ter uma variabilidade muito grande de temperatura dentro da sua estrutura interna, que torna muito complexo ali a representação, e essa variabilidade de temperatura altera muito também os efeitos de taxa de reação dentro dessa característica do sistema reacional. Então é preciso ter isso em mente que são fatores aí complicadores da equação da taxa e que algumas vezes a gente precisa considerar dentro do equacionamento. Falando de taxa, é sempre importante lembrar que a taxa ela determina para a gente basicamente quão rápido uma transformação acontece. A gente tem transformações que são extremamente rápidas, como por exemplo a transposição de um elétron dentro de uma partícula molecular, a nível molecular, né, que é muito rápida, acontece de forma praticamente instantânea. A gente tem reações rápidas, como por exemplo as explosões, que são extremamente rápidas. A gente tem reações lentas, como por exemplo o processo de enferrujar de um navio naufragado, né, ocorre de forma lenta. E temos extremamente lentas, como por exemplo as transformações químicas que acontecem ao longo dos processos geológicos. O que a taxa de reação diz para a gente é quão rápido, né, qual a velocidade com a qual essas transformações acontecem, que é diferente do que a termodinâmica diz para a gente. Né? A termodinâmica ela diz basicamente se uma determinada transformação vai ou não acontecer. Aqui não é esse o efeito, aqui a ideia é saber quão rápido uma coisa vai acontecer. Basicamente a gente já sabe, via termodinâmica, que a reação é possível de acontecer. O que a gente está interessado em estudar aqui pelos efeitos cinéticos é a velocidade com a qual essa transformação acontece. Dentro ainda do conceito, né, daquilo que varia a taxa, vamos falar primeiramente das variáveis lógicas que alteram a taxa. A primeira delas que eu vou comentar com vocês é a concentração de reagentes. Óbvio que aqui a gente está falando daquela teoria de colisão entre partículas que vocês veem lá na disciplina de cinética, e quanto maior a quantidade de partículas envolvidas numa determinada transformação química, ou seja, quanto maior a concentração dos componentes, maior a probabilidade dessas moléculas colidirem de acordo com a teoria das colisões. De forma que a gente tem uma maior tendência de ocorrência de reação química quanto maior a concentração dos componentes envolvidos, claro, considerando aí cinéticas de ordem linear e positiva. A pressão ela é outro efeito que tem efeito sobre a variável taxa, mas a pressão ela tem um efeito similar ao da concentração. Normalmente o que acontece é, ao aumentar a pressão, eu aumento a concentração em sistemas gasosos, tornando essas colisões mais propícias de acontecer. Então, tudo isso que eu acabei de comentar com vocês em relação ao efeito de concentração é similar ao que a gente tem em efeito de pressão, essa maior probabilidade de choque entre partículas. Um outro efeito que a gente tem, que tem uma característica de modificar uma determinada reação, é a presença ou não de catalisador. O que o catalisador faz, basicamente, é diminuir a energia de ativação de um determinado processo sem ser consumido ao longo do processo, ou seja, ele vai tornar mais fácil o caminho de energia que uma determinada reação tem para que ela aconteça, fazendo com que o requerimento energético para que essa reação aconteça seja menor, ou seja, ela ocorra mais facilmente. Né? Esse é o efeito aí da presença do catalisador. Por fim, chegamos no efeito da temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, menor o requerimento energético para uma determinada reação acontecer. Então, a reação vai acontecer de forma mais simples. Isso também acontece por quê? Porque a gente vai aumentando o estado energético das moléculas à medida que eu aumento a temperatura, de forma que, pela teoria das colisões, é mais fácil que essas moléculas se encontrem e colidam, né, nessas situações aqui de temperaturas mais altas do que nessas situações aqui, que são as situações de temperaturas mais baixas. É uma tendência natural aí das coisas. Lembrando que esse efeito aqui de temperatura é um dos mais expressivos. Na próxima aula, essa parte 3, que a gente, em teoria, vai nos ver ainda na aula de hoje, ela diz respeito a essa
variabilidade aqui, né, do efeito de temperatura, correlacionando esse efeito com a constante cinética por meio da equação de Arrhenius. Por fim, só para a gente ter uma ideia numérica do que está acontecendo, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Essa tabela, ela tem dados de velocidade para a reação aí dos íons amônio e nitrito, né, em água a temperatura de 25 graus Celsius, para essa reação aqui de cima, onde NH4 mais aquoso reage com NO2 aquoso para produzir nitrogênio gasoso e água líquida. Aqui são conduzidos 8 experimentos, e para esses 8 experimentos, o que é que a gente tem de variação? A gente tem variação na concentração inicial do íon NH4+, e na concentração inicial do íon NO2-. Então, vamos nos concentrar aqui inicialmente nesses exemplos 1 e 2. No exemplo 1, a gente tem 0,01 mol por litro de NH4+, e 0,2 mol por litro de NO2-. No exemplo 2, eu dobro essa quantidade do íon NH4+, 0,02, mantendo a concentração de NO2- constante, em 0,2. Observem o que acontece com a minha taxa, que é essa última coluna. Eu dobro a taxa, indicando que eu tenho uma proporcionalidade direta, proporcional e equivalente, né, para a concentração dos íons NH4+, dentro do meu sistema. No exemplo 5 e 6, eu faço exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou manter a concentração do íon NH4+ constante, e vou dobrar a quantidade, a concentração molar aqui do íon NO2-, de forma que eu também observo essa velocidade do ser dobrada aqui, né? A velocidade de taxa que eu tenho aqui também dobra, indicando a proporcionalidade direta também entre esses dois componentes. Então, a partir desse tipo de dado experimental, a gente consegue entender o comportamento de uma determinada reação. É basicamente assim que são construídos os modelos de equações cinéticas. Só para finalizar essa parte, passar para eventuais dúvidas de vocês, queria mostrar aqui no SIGA que no SIGA de vocês está disponível já essa aula aqui de conceitos de cinética e de balanço, tá? E tem adicionados também 2 exemplos, um exemplo de balanço de massa sem reação, um exemplo de balanço de massa com reação química, que são aí as 2 principais, né, aplicações que a gente tem, lembrando que aqui na disciplina específica a gente está interessado nos casos dos exemplos de balanço de massa aí com reação química, efetivamente, porque é uma disciplina de cálculo de reatores, a gente depende da reação para que a disciplina aconteça. Com relação a essa aula 2, gente, algo que vocês queiram perguntar, algo que tenha ficado claro? Tranquila, tranquila, né? Um repeteco de coisas que vocês já viram. Vou passar para a aula 3. Como você viu, uma aula bem curtinha, tá? Uma aula muito curta, por isso que eu vou conjugar aqui já com a aula 3. A aula 3 a gente vai continuar vendo os fatores que podem afetar a taxa de reação, só que agora a gente também vai dar uma olhada na equação de Arrhenius, tá? Vamos dar uma visualizada como é que esse efeito de temperatura é incluído dentro dos nossos sistemas. A nossa taxa, ela vai ser determinada a partir de dados de composição da nossa mistura reacional, da temperatura e da pressão do sistema. Vocês devem lembrar desses efeitos. A gente vai usar a taxa no projeto de reatores, né? Isso aí é fato, a gente vai usar isso em todo o projeto que a gente for desenvolver aqui, a gente vai depender das equações de taxa, porque ela vai ser a característica de efeito de compreensão da velocidade que uma determinada transformação química possui. Para entender melhor esse efeito de taxa, primeiro a gente vai considerar uma reação do tipo A mais B forma Q mais S, e para essa reação aqui a gente tem que A e B são os reagentes, Q e S são os produtos, de forma que a taxa dos reagentes ela é dada como uma taxa de consumo, por isso é representada aqui com um sinal negativo, onde a taxa do componente A vai ser igual a menos a variação do número de mols de A em relação ao tempo. Da mesma forma, para B, a taxa de B vai ser menos a variação do número de mols de B em relação ao tempo, a taxa de Q é a variação do número de mols de Q em relação ao tempo, a taxa de S é a variação do número de mols de S em relação ao tempo. Lembrando que é negativo para reagentes e é positivo para produtos. Claro, o produto está sendo formado ao longo do tempo, o reagente está sendo consumido ao longo do tempo. Em relação a essas reações aqui que a gente está olhando, né, essas equações aqui anteriores, a gente pode correlacionar as taxas entre os compostos da seguinte forma: menos 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente A, que multiplica a variação da taxa da variação do número de mols do componente A em relação ao tempo, é igual a menos 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do componente B, variação do número de mols de B em relação ao tempo,
que é igual a mais 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do produto Q, variação do número de mols de Q em relação ao tempo, que é igual a 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico de S, variação do número de mols de S em relação ao tempo. Todos esses termos que vocês estão vendo aqui, que são 4 nessa equação, porque temos 4 componentes, são definidos como taxa de reação. Tá? E a gente pode generalizar esses termos, né, fazer um termo geral aqui, que é dado por RI, onde R é a taxa e I é o componente envolvido na transformação, é igual a 1 dividido pelo volume, que multiplica a 1 dividido pelo inverso do coeficiente estequiométrico do componente I na reação J, que multiplica a variação do número de mols do componente I em relação ao tempo. Isso aqui é a expressão geral que define a taxa de reação. Dentro do livro, vocês vão observar que a taxa não costuma ser definida em relação à variação do número de mols, mas sim como uma função da concentração. Então a gente precisa fazer essa transformação. Então agora, não considerando mais o reagente genérico I, mas partindo para um reagente A, eu vou assumir que RA vai ser igual a menos 1 sobre V, que multiplica 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente A, variação do número de mols de A em relação ao tempo. Lembrando que o número de mols do componente A nada mais é do que a concentração do componente A vezes o volume. Então aqui eu vou ter agora uma derivada do produto, que é o produto entre CA, que é a concentração de A, e o volume, claro. Então aqui, isolando esses termos semelhantes, né, eu tenho como escrever que isso é menos 1 dividido por coeficiente estequiométrico do reagente A vezes o volume, que multiplica o volume vezes a derivada da concentração de A em relação ao tempo, mais a concentração de A, que multiplica a derivada do volume em relação ao tempo. O que eu fiz aqui foi aplicar a regra do produto, que é essa regrinha que vocês estão vendo aqui embaixo, dentro desse termo, dessa derivada. Olhando aqui para essa equação, a gente consegue ver que a gente vai ter algumas simplificações. A primeira delas é escrever, né, simplificar esse volume, de forma que eu vou chegar em menos 1 sobre A, dCA dt, que é a forma que vocês vão se habituar durante algum tempo a ver escrita o termo de taxa de reação. A taxa de reação do componente A vai ser igual a menos 1 sobre A, dCA dt. Por que eu estou mostrando esse caminho todo aqui para vocês, que é um caminho um pouco mais extenso do que o livro mostra? Porque para algumas aplicações, né, a gente não pode desconsiderar essa derivada. O que o livro faz é considerar que a gente não tem variação de volume com tempo. Esse termo aqui, né, ele vai tender a zero e vai sumir aqui da expressão. Só que nem sempre a gente vai poder fazer isso. Quais são os casos onde a gente não pode fazer isso? Por exemplo, para os casos onde a gente tem variação do volume do reator ao longo do tempo. Isso pode ocorrer, por exemplo, em um reator semibatelado ou semicontínuo, onde eu faço inserção de volume ali de reagente ao longo do tempo. Com isso, eu vou precisar ter uma expressão que correlaciona a variação desse volume com o tempo, e essa derivada que ela não vai sumir, ela vai continuar aqui no termo de taxa. Então tenham cuidado, isso aqui é uma simplificação, adotem sempre essa equação quando a simplificação puder ser aplicada, ou seja, nos casos onde o volume do seu reator é efetivamente constante. Tá? A taxa, né, em termo taxa de reação, ele nada mais é do que uma função em relação aos termos que são dependentes da temperatura e os termos que são dependentes da concentração. Basicamente isso que descreve, né, a equação da taxa dentro dos nossos conceitos aqui da disciplina. É óbvio que teremos casos onde a expressão da taxa, por exemplo, pode ser uma função do pH, da intensidade luminosa, de diferentes outros fatores, mas o normal é que ela tenha uma dependência da temperatura e da concentração dos componentes envolvidos na transformação. Para isso, é isso que a gente vai estudar basicamente aqui na disciplina, como a gente vai correlacionar o K aqui com o efeito da temperatura e como a gente vai correlacionar esses efeitos de concentração aqui ao longo da transformação. Para fazer isso, o primeiro conceito que eu queria relembrar, que eu preciso relembrar com vocês, é o conceito de reações simples e reações múltiplas. Tá? O que é uma reação simples? Uma reação é dita simples quando eu tiver a possibilidade de representar todo o meu processo, toda a minha transformação com uma única equação química. Quando eu preciso de mais de uma equação química, né, mais uma equação representativa do meu processo, né, e eu preciso, logicamente, de mais de uma expressão cinética por conta disso, eu vou ter o caso das reações múltiplas. Né? O caso das reações simples os casos que iremos estudar aqui ao longo de nossa primeira unidade como um todo, né? A gente vai, lá no final da primeira unidade, tratar das reações múltiplas e durante quase toda a primeira unidade vamos tratar das reações simples.
Dentro das reações múltiplas, a gente tem algumas subdivisões, alguns casos específicos que são de interesse para a indústria química, como, por exemplo, o caso das reações em série. O que seria uma reação em série? Uma reação do tipo A forma R, R forma S. A gente tem uma sequência lógica de reações onde eu só consigo obter o produto S se o meu reagente A se decompor no produto R. Eu não consigo fazer a transformação de A para S direta, independentemente da transformação de A para R. No caso das reações em paralelo, a gente tem o que a gente chama de reação em paralelo do tipo competitiva, onde A tem a possibilidade de formar R e A tem a possibilidade de formar S, né? Ou seja, um desses produtos aqui vai ser desejado, o outro dos produtos indesejado, e é óbvio que o produto indesejado está competindo aqui em relação à produção do produto desejado por conta da ocorrência dessa reação, que a gente tem como objetivo aqui é deslocar a reação no sentido de fazer mais do produto desejado, nesse caso estou considerando aqui que seja o produto E. Além do caso das reações competitivas, eu tenho o que é chamado de reações em paralelo do tipo lateral, que são reações que não têm a priori, uma correlação direta entre elas. Né? Observe que eu tenho uma reação do tipo A forma R e uma reação do tipo B forma S. Então, do ponto de vista estequiométrico, né, eu não tenho uma interação direta entre essas partículas, mas eu posso ter, por exemplo, do ponto de vista estequiométrico. Né? Imaginem que essa reação aqui do tipo, do ponto de vista energético, desculpa, essa reação aqui do tipo A forma R, ela pode ser uma reação muito exotérmica, que libera uma quantidade muito grande de calor, e essa quantidade de calor liberada é absorvida por essa reação B forma S para minimizar a quantidade de calor liberada ao longo da reação dentro do nosso reator. Então, esse tipo de reação lateral e pode e deve ser utilizado, por exemplo, como estratégia de controle de temperatura dentro de reatores que operam reações muito exotérmicas. Então, muito embora pareça não ter uma reação, uma relação, né, entre essas duas relações aqui, essas reações específicas, a gente pode ter uma interdependência dentro do ponto de vista energético que linke essas duas reações de forma que elas sejam, assim, uma reação em paralelo. Por fim, só para finalizar esse slide, a gente tem o que a gente chama de esquemas complexos, que seriam, por exemplo, uma reação do tipo A mais B forma R, R mais B forma S. Observem que para essa reação eu tenho uma reação em paralelo para B e uma reação em série para A, no sentido de que A forma R e R continua reagindo para a forma S. Então, isso aqui forma o que a gente conhece como esquemas complexos. O Ítalo está perguntando se eu poderia explicar como surgiu um sobre A. O 1 sobre A que aparece aqui na equação, Ítalo, ele é a proporcionalidade direcionada ao coeficiente estequiométrico. Tá? Imagine que a sua relação, deixa eu só. O livro também não coloca isso aqui de forma direta para vocês, mas é importante que vocês tenham em mente sempre que tudo que aparecer minúsculozinho ali vai se referir a coeficiente estequiométrico, e tudo que se aparecer ali em maiúsculo vai ser uma referência ao reagente em si. Tá? O que ele está querendo descrever ali é que uma reação do tipo A mais B forma Q mais S. Ele está assumindo que temos como coeficiente estequiométrico por reagente Azinho, por coeficiente estequiométrico por reagente B, Bzinho, para o produto Q, Qzinho, e para o produto S, Szinho. Por isso que aparece aquele 1 sobre A, variação do número de mols do componente A em relação ao tempo, né? É igual a menos 1 sobre Bzinho, variação do número de mols do composto B em relação ao tempo. É daí que vem essa letrinha minúscula, tá? Ela é o coeficiente estequiométrico do composto na reação química. Beleza. Então já entendeu a lógica da coisa. Dentro ainda dessas definições importantes, uma outra relação que eu queria comentar com vocês é o conceito de reação elementar e não elementar. Vocês vão encontrar muito isso quando vocês estiverem trabalhando aí, resolvendo problemas que vocês vão encontrar nos livros. Ele vai dizer, uma reação elementar do tipo A mais B forma R. Se ele diz que é elementar e ele deu a equação da taxa, basicamente ele deu a relação estequiométrica dessa reação.
porque a gente vai considerar o quê? Que o mecanismo que controla essa reação, né, ele vai envolver diretamente uma molécula do componente A e uma molécula do componente B, de forma que eu posso descrever que a taxa é igual a menos a constante cinética, que multiplica a concentração do componente A vezes a concentração do componente B. Então, isso aqui, né, quando eu tenho esse tipo de situação onde a equação que representa a minha reação química, né, corresponde diretamente à equação da taxa dessa expressão, eu tenho o que eu chamo de uma reação do tipo elementar. Quando eu tiver alguma coisa diferente, como por exemplo, quando eu tiver uma reação desse tipo aqui, onde H2 reage com BR2 para fazer 2HBr, e a expressão da taxa para essa transformação é dada por K1, concentração de hidrogênio, concentração de bromo elevado a meio, dividido por K2, mais concentração de HBr dividido por concentração de BR2, observem que o que está descrito aqui não está descrito diretamente aqui. Isso significa dizer o quê? Que essa equação não representa efetivamente a forma com a qual a reação é conduzida. Tá? A gente tem um mecanismo que ocorre por meio de reações intermediárias, e a expressão cinética que está aqui representando é uma representação direta dessas reações intermediárias. Então, por conta disso, a gente assume que essa reação é do tipo não elementar. Toda vez que vocês forem desenvolver algum problema e ele for não elementar, esse tipo de expressão aqui da taxa vai aparecer para vocês. Vocês vão encontrar essa informação aqui. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Se vocês tiverem, por exemplo, vou desenvolver uma reação do zero, e aí você for encontrar, o que você vai fazer é que você vai desenvolver aqueles métodos que vocês aprendem na disciplina de cinética, como, por exemplo, o método integral, o método diferencial, vai ver que nenhum desses métodos tem uma correlação direta indicando que você tem uma cinética do tipo não elementar, aí você vai ter que encontrar o mecanismo da reação para efetivamente se descrever como ocorre a taxa dessa reação. Então, basicamente, é assim que são desenvolvidos as equações para as reações não elementares. Outro efeito que a gente precisa comentar, que vocês vão se deparar bastante ao longo da disciplina, é o conceito de ordem de reação. Tá? Considerem, por exemplo, que você tem uma expressão do tipo aqui, menos RA é igual a K, concentração de A elevado a zinho, concentração de B elevado a Bzinho, e assim a gente vai até que a gente chegue à concentração de D elevado a Dzinho. Por essa relação, a gente pode assumir que essa reação específica, né, ela tem ordem Azinho em relação ao reagente A, ordem Bzinho em relação ao reagente B, ordem Czinho em relação ao reagente C, ordem Bzinho em relação ao componente D. Esses Azinho, Czinho, Bzinho, Dzinho, eles são relações do coeficiente estequiométrico dos componentes dentro da equação da taxa. E cada uma dessas potênciazinhas que vocês estão vendo aqui indicam a ordem de reação para o componente. Dessa forma, a gente pode dizer que essa reação, né, ela é de ordem Azinho para o reagente A, de ordem Bzinho para o reagente B, de ordem Dzinho para o reagente D, e a ordem global dessa reação é o somatório desses diferentes coeficientes estequiométricos que vocês estão vendo aqui, elevados à potência aqui em cima. Então, dessa forma, esse somatório que é dado aqui pelo N representa a ordem global da nossa reação. Então, atentem, quando vocês forem resolver problemas desse tipo, a que ordem está sendo fornecida para vocês. Ele pode dizer, por exemplo, a reação é de terceira ordem global, ou a reação é de ordem 2 para o reagente A e de ordem 1 para o reagente B. Então, isso depende aí do problema que vocês vão encontrar e que vocês vão desenvolver. Passando para frente, dentro dessas definições, gente, antes de eu entrar em de arranjos, algo que vocês não tenham compreendido, que vocês queiram que eu repita aqui nessa parte? Algo que não tenha ficado claro? Tá tranquilo, eu vou passar para a lei de arranjos, tá, pessoal? Tudo coisa que vocês já viram, então é para estar tranquilo mesmo. Depois que a gente for ver as coisas novas, aí aqui a ideia é que vão aparecer os problemas e as dúvidas, tá? Como eu comentei com vocês, a gente tem uma subdivisão dentro da equação da taxa, né? Dentro dessa subdivisão, a gente vai ter, basicamente, na equação da taxa, dois termos que serão duas funções. Uma função que vai representar os efeitos de temperatura e uma segunda função que vai representar os efeitos de composição. Para essa equação que representa o efeito da temperatura, eu vou chamá-la de
constante, né, essa constante que eu vou chamar de constante K. Para a maioria dos casos que a gente vai estudar aqui ao longo da disciplina, a constante K ela pode ser expressa como uma função da temperatura por uma relação, tipo de relação de Arrhenius. Né? O que é que seria a relação de Arrhenius? Essa equaçãozinha aqui, ó. K é igual a K0, que multiplica a exponencial de menos E dividido por RT, onde K0 é o que a gente chama de fator para exponencial, o E é a energia de ativação da nossa reação, R é a constante dos gases universal, e o T é a temperatura do nosso sistema. Então, observem que a partir dessa equação e de algumas constantes, eu tenho como correlacionar a constante cinética com a temperatura. Então, é daí que vem a relevância da equação de Arrhenius. Para uma mesma concentração, né, e se eu variar a temperatura, eu posso juntar essas expressões, né, que eu vou ter um K1 e vou ter um K2, e a partir daí eu consigo correlacionar que o Ln de K2 sobre K1 é igual a energia de ativação dividido por R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, e é daqui que vem a grande importância da equação de Arrhenius para a gente. Por quê? Porque ela vai fornecer uma forma de eu conseguir determinar o valor da constante cinética a uma temperatura 2, conhecendo a energia de ativação da minha reação e conhecendo a constante, né, a uma outra temperatura, que é uma temperatura 1. Então, se a gente olhar para essa equação, a primeira coisa que a gente vê é que um gráfico do tipo Ln de K versus o inverso da temperatura vai ser uma linha reta, e essa linha vai ter diferentes inclinações a depender do valor da energia de ativação da minha reação. Se eu tiver alta energia de ativação, eu vou ter uma reação altamente dependente da temperatura. Se eu tiver baixo valor de energia de ativação, eu vou ter uma reação que é praticamente independente da temperatura. Outro fator importante é que qualquer reação apresenta a dependência da temperatura maior para condições de baixa temperatura do que alta temperatura. E outra condição é que o fator para exponencial não influencia diretamente na dependência da temperatura, porque ao longo do desenvolvimento da equação vocês podem observar que ele é simplificado, porque, obviamente, ele é uma constante. Só para a gente entender numericamente do que é que essas situações aqui, 4 situações que eu listei, estão falando, vamos dar uma olhada nessa tabelazinha que a gente tem aqui. Essa tabela ela traz para a gente o valor necessário de elevação da temperatura para diferentes reações, para que com isso eu consiga dobrar a minha taxa de reação. O que é que eu vou variar aqui? A temperatura na qual a reação está sendo conduzida, que é essa temperatura que vocês estão vendo na coluna mais à esquerda, definida como temperatura média, e aqui eu vou variar também o valor de energia de ativação dessa minha reação. Eu tenho uma reação a 40, uma reação a 160, uma a 280 e uma a 400 kJ por mol. Então, eu tenho várias proporcionalidades aqui de energia de ativação para diferentes reações. Para minha reação de 40, observem que quando eu estou a 0 graus Celsius, eu preciso de um incremento de 11 graus Celsius para dobrar a minha taxa. Da mesma forma, se eu partir para essa outra reação aqui, que é a de 400, observem que a 0 graus Celsius eu preciso aumentar apenas 1,1 graus Celsius para dobrar a minha taxa, indicando que quanto maior a minha energia de ativação, menor o incremento de temperatura necessário para que a minha reação responda a uma modificação na temperatura, ou seja, quanto maior a energia de ativação, mais responsiva é a reação à temperatura, conforme a gente tinha visto aqui nessa primeira afirmação. Outra afirmação importante é a que diz respeito à dependência da temperatura inicial, ou seja, vamos pegar aqui esse caso de 160 kJ por mol. A 0 graus Celsius eu preciso de 2,7 graus Celsius para dobrar a minha taxa. Se eu tiver a 1000 graus, eu preciso de 58 graus Celsius, ou seja, eu preciso de um incremento de temperatura maior, quanto maior for a minha temperatura inicial de reação à temperatura na qual eu estou conduzindo a minha reação, que é outro efeito relevante que a gente precisa ter em conta aqui ao longo dessas transformações. Dentro do aspecto gráfico, como é que ficaria esse tipo de correlação, tá? Aqui a gente tem basicamente uma curva de uma reação com alta energia de ativação, aqui a gente tem os valores da constante K e aqui os valores de inverso da temperatura. Tá? Se isso aqui é um inverso, entendam que quanto maior for menor for esse número, tá? Quanto menor estivermos para o lado de cá, maior a temperatura que a gente está conduzindo a reação. Então, observem que se eu pegar essa reação aqui de alta energia de ativação, com essa temperatura aqui, eu tenho um valor de K,
E se eu variar aqui muito pouco essa temperatura, observe que eu tenho uma variação muito grande no valor da constante cinética, indicando que a alta energia de ativação tem uma responsabilidade muito grande. Da mesma forma, se eu pegar esse mesmo valor aqui para a reação de baixa energia de ativação e vier aqui para o ladinho e pegar outro valor, observe que eu tenho uma variabilidade muito pequena na constante K, indicando que essa reação aqui é muito menos responsiva aos efeitos da temperatura do que essa outra aqui. Então, tenham sempre isso em mente: quanto maior a energia de ativação, mais responsiva é a minha relação de efeito, né, da temperatura dentro da reação. Então, basicamente, era isso de conteúdo nessa aula 3, galera. Algo que não tenha ficado claro, algo que vocês gostariam que eu repetisse nessa parte de lei de Arrhenius? Lembrando que dentro do SIGA de vocês, tá, já está disponibilizada essa aula e tem um exemplo em Excel calculando aí a constante, né, K, a partir de dados aí de variação de taxa de temperatura, né, resolvendo o probleminha clássico daquele de lei de Arrhenius aí para vocês. Se não temos mais dúvidas, deixa eu parar a gravação aqui, depois disponibilizarei esse material para vocês lá no SIGA.